Boa tarde, irmã Maria Luísa. É uma alegria, uma honra enorme poder fazer-lhe uma pergunta hoje à tarde. A pergunta é baseada em Malaquias 3, verso 10. Sim, irmão. Malaquias 3:10. Sim, irmã. Posso ler? Sim, irmão. Obrigado, irmã. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento em minha casa. E provai-me agora nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Senão vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênção até que transborde. Minha dúvida é a seguinte: para quem tem um projeto de empresa familiar ou um empreendimento, qual é a forma correta de dizimar? Sabemos que nos primeiros anos de um plano de negócio, os lucros são muito pequenos, porque se reinveste muito e a rentabilidade demora a chegar. Com base nesse mesmo versículo, tenho estas perguntas. É correto calcular o dízimo sobre o lucro líquido? Ou seja, descontando as despesas operacionais e os investimentos, antes de separar o dízimo. Essa seria a primeira. A segunda é... Mas, para que não me esqueça de responder, Perdão, irmã. eu entendo que Sim, senhora. uma pessoa com um negócio com os negócios ou a empresa, a microempresa, deve dizimar sobre o seu lucro, sobre o lucro líquido, digamos lucro líquido, porque aí estão incluídas todas as despesas com matéria-prima e, bem, todas essas coisas. Mas isso já, o lucro líquido, aí vejam os que entendem de contabilidade, os que sabem administração, que são os que sabem fazer esses cálculos e esses números. Mas eu diria que seria só o lucro, unicamente. Obrigado, irmã. A segunda, é possível dizimar de forma anual como empresa ou o correto é fazê-lo mensalmente? Pois eu penso que Deus vê a intenção e o coração de cada pessoa quando faz esse ato. Pode ser por ano, por mês, como queira. O importante é que seja feito com o conhecimento da palavra de Deus, com a consciência de que você está nos caminhos de Deus, na igreja de Deus, que Deus está guiando, governando essa igreja, que isso é de Deus. Essa certeza, tudo isso é o que faz você cumprir com esse dever. E isso é o que Deus vai abençoar em você. Vai lhe abençoar sobre isso, sobre o seu conhecimento, a sua convicção, a segurança, o amor com que o faz, a intenção com que o faz. E suponho que, de repente, Deus também já tenha ensinado a muitas pessoas a forma de dizimar. Então, não sabemos se talvez você esteja fazendo algo errado, pois Deus lhe dirá. E se não, pois Deus não vai lhe dizer isso. Mas Deus vê sim o coração e o conhecimento com que você o faz. Isso é o que Deus abençoa. Sim, senhora. E por último, para fechar, como podemos, como empreendedores, agradar a Deus nesse aspecto financeiro e cumprir corretamente com o dízimo? Obrigado, irmã Maria Luísa. Por isso você, da mesma forma, irmão, você disse pode pagar por mês, por ano, tudo bem. Mas o importante é que seja sobre o lucro que lhe restou. Sim, o lucro pode ser muito pequeno, mas é isso o que tem que fazer, porque o outro já não é seu, não é da empresa, é algo emprestado, um crédito ou uma matéria-prima. Irmã Maria Luísa, muito obrigado por suas respostas. Bom, as pessoas quando têm dúvidas sobre essas coisas do dízimo, porque tem pessoas que são microempresários, empresários têm sociedades, também tem a pequena microempresa em casa, a fábrica de pastéis, a fábrica de pães, todas essas coisas. Tudo isso peça a Deus e lhe diz: Senhor, eu, como você sabe que é sobre o lucro, quem faz pães, pois sobre o lucro, mas peça a Deus, diga-lhe: Senhor, me ensine, porque eu quero fazer as coisas bem. E quando você o faz com seu coração sincero, com o conhecimento de que estamos na igreja do Senhor, estamos no caminho de Deus, onde devemos cumprir tantas coisas, então Deus guia, Ele orienta, Ele ensina a pessoa. Nós, quando lemos o Antigo Testamento, quando o Senhor deu instruções a Moisés sobre o dízimo e as ofertas, aí lemos. Mas naquele tempo era agricultura, naquele tempo era milho, era trigo, aveia, cevada, eram produtos da terra o que eles colhiam e isso era o que dizimavam. Então, para eles era fácil, não é? Para dar o dízimo. Agora é mais complicado porque agora já com as fábricas e com tantas coisas diferentes hoje que não existiam naquele tempo, na época do povo de Israel,
quando o Senhor deu a ordem a Moisés que dizimasse tanto sobre milho, sobre o trigo, sobre a cevada, sobre a aveia, que não sei o que do dízimo. Então eles se colhiam de cada safra 20 sacos de trigo, então davam um saco de trigo de dízimo. Então era mais fácil para eles, não é mais fácil. Mas isso também serve para nós como orientação. Ler essa parte onde Deus ensinou isso a Moisés. Como a palavra de Deus continua e como nós somos seres humanos, né? Somos matéria, nós precisamos de dinheiro, precisamos de recursos econômicos como seres humanos que somos. Então o Senhor, eu vejo que Deus em sua sabedoria considerou isso para que continuasse, digamos, esse povo se desenvolvesse, o povo de Israel, e tinha que manter os sacerdotes. Naquele tempo, tudo das ofertas e dízimos era para os sacerdotes, os levitas que estavam trabalhando no ministério do Senhor e eram os mestres e os líderes espirituais do povo. E vemos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo que o Senhor disse, tem que ir por todo o mundo e pregar. Então o Senhor Jesus sabia que isso não era de graça. Quem vai viajar de graça pelo mundo todo para pregar e tudo lhe será dado? Pois é impossível. O Senhor, sabendo tudo isso, por isso o Senhor nunca retirou isso do dízimo e da oferta. E pelo contrário, quando a igreja começou, o Senhor a todas as pessoas que chegavam à igreja, lhes ensinava através de sonhos, ensinava-lhes a dizimar e lhes ensinava como esses deveres físicos e materiais que realmente eram necessários. E assim tem sido, porque é o Senhor o que incita a pessoa e lhe ensina a cumprir com esses deveres, porque aqui os pregadores nunca estão dizendo à pessoa, ouça, você dizimou, não dizimou, mostre quanto ganha, onde trabalha, vou descontar direto da empresa. Não, nós não fazemos isso, confiamos no que Deus disse. O Senhor disse, não se preocupem pelo dinheiro. Claro, o Senhor incita os corações dos crentes para que cumpram com o dever e as pessoas o fazem com amor. Então, esse é o poder de Deus, essa é a igreja de Deus, esse é o caminho do Senhor. Existem outras congregações e não as estou criticando, mas outros sim metem a mão no bolso do crente para tirar o dinheiro e ameaçam e fazem programas e festas e compromissos e vale tanto e vale até o boleto para ter dinheiro, porque não tem dinheiro. Agradecemos a Deus, o Senhor prometeu que nesta igreja o dinheiro nunca faltaria e assim tem sido. Durante a pandemia, o dinheiro nunca faltou. Na pandemia, o Senhor sempre providenciou o dinheiro e nunca faltou para pagar o salário ou a remuneração dos pastores em todo o mundo. Tivemos dinheiro para pagar aluguéis, todos os aluguéis, e para pagar tudo o que precisava ser pago. O dinheiro estava lá. Não sei, Deus o multiplicou. Não sei de onde Deus permitiu que o dinheiro viesse. Agradecemos ao Senhor. Essa é a igreja de Deus. Essa é a palavra de Deus. É que o que é de Deus é perfeito. Quando algo é gerenciado por seres humanos, é um fracasso. Tudo o que é gerenciado por seres humanos é um fracasso. Mas o que Deus faz e gerencia e o que Ele governa, isso sim é perfeito. A Ele damos graças.